Fala, seus Jaguara! Voltamos com mais uma tier list. Dessa vez, né, nós escolhemos trazer aí os maiores vexames do Clube Atlético Paranaense, pelo menos na era moderna, né? Então estamos aqui eu, David, com o meu amigo Nicolau. Fala, Nico. E aí, David, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo. E é isso, né? Os caras falam, mas vai falar de coisa boa, vai falar de merda. A gente fala de merda, de coisa boa, é isso aí mesmo. E essa derrota terrível, ridícula contra o Ipiranga nos incentivou a fazer essa maravilhosa tier list dos maiores vexames da história do Atlético. E olha só, hein? Eu uso a dizer, se a gente é eliminado no ano do centenário para o Ipiranga de Erechim, acredito que possa figurar entre o maior vexame da história. Hein? Sei. Seria bem feio, né? Mas depende de tudo como for. Mas realmente seria um candidato ali. Então, não tá aqui essa derrota, porque, é claro, é um jogo de 180 minutos, né? Então, não tem como a gente vai saber o que vai acontecer no dia 22, mas já foi feio, né? Então, vamos aproveitar para falar aí desses momentos ruins. Lembrando que momentos ruins, eles às vezes podem ser usados, né, para trazer coisas boas, né? E foi justamente o que aconteceu com o Atlético, né? Um momento até que a gente vai falar mais para frente aí no vídeo. Então é isso, galera. Vamos começar. Lembrando que aqui não é só jogo, né? Também conta com eliminações. Às vezes a gente coloca até o campeonato inteiro ali, né? Como né, um vexame, mas a gente vai sempre dar o contexto ali quando a gente for falar. Então, em qual que a gente vai começar aí, Nicolau? Fala para mim. Nós temos a primeira eliminação por Volta Redonda, em 2006, pela Copa do Brasil. Volta Redonda. E quais são as nuances aí dessa eliminação? Como você bem falou, né, são situações da era moderna do Atlético, né, mas essa eliminação é uma eliminação que muita gente até esquece, né, muita gente esqueceu, né, que aconteceu, então acho que se esqueceu não chega a ser um vexame. Claro que na época foi, né, porque o Volta Redonda é um time que dificilmente figura entre as séries A e B, por exemplo, do Brasileirão, né, das séries nacionais, mas foi uma derrota bem complicada na época, né. Então, não sei qual é a tua Eu lembro opinião. que o Volta Redonda, nessa época, ele estava sem divisão, né? Foi uma época ali que ele deu uma retomada, né? Inclusive, depois chegou a figurar até em Série B em um certo momento ali, perto do final dos anos 2000 ali. Assim, eu iria nesse aí, eu não acho que eu não colocaria no muito feio, mas não é vexame, porque o Atlético vinha de 2 anos muito positivos, né? Sim. 2004 vice do Campeonato Brasileiro, 2005 vice da Libertadores, e aí no outro ano você ser eliminado por um time sem divisão é realmente uma parada meio feia, assim. Então eu iria no cantei time sem vergonha, né? Porque a gente ser eliminado, né, dessa forma aí, depois de um hype que foi criado ali, né? Eu acredito que foi feio, né? Foi uma vergonha, assim, e pode ter sido um vexame. O que você Cara, acha? você não acha que foi uma coxice, não? Olha, Porque o Coxa tá bem acostumado a ser eliminado por uns times assim, né? Asa de sei lá o quê, 13 de não sei quanto. Não eu sei. acho que faz sentido. Faz sentido. Faz Assim, time sem sentido. vergonha, às vezes a gente grita no, sei lá, num jogo qualquer do brasileiro. Agora essa foi uma coxice, pô. Eu achei coxice. Coxice. Concordo. Bota Gosta de lá. coxice? Coxice. Beleza. Puta, Cara, esse esse segundo próximo aí, também. eu acho que se encaixa na mesma, né? O que você acha? Eu acho que esse também. Ai, ai. Bom, o Tupi, né, em 2015, o Atlético ele vinha, né, assim, um ano não tão incrível, né? A gente vinha, Porra, não tão incrível não é. Esse não é o que esse ano é. Esse ano foi uma bosta, 2014. não, 2015. Ah, não, você falou vinha de um ano, né? Não, Vinha. no próprio 2015, né? O É, 2015 ele foi de certa forma um pouquinho, vamos dizer assim, cara, o atleticano estava esperando algo melhor, porque em 2013 a gente fez um bom brasileiro, né? Um ótimo brasileiro, vamos dizer assim.
fomos para a Libertadores, né? A Libertadores de 2014 foi uma bosta, né? Completa. E assim, o ano de 2015 era para que pelo menos a gente conseguisse, né? Figurar ali, pelo menos fazer um bom futebol, figurar no Brasileirão. Obviamente não levamos perigo mais, né? De descenso, porque a gente teve ali um 2011, né? Onde a gente caiu. Mas 2015, né? O Atlético já estava esperando, né? Coisas melhores. E assim, realmente, o Tupi numa Copa do Brasil é um vexame, né? Porque assim, a gente é amplo favorito num confronto como esse. Eu acho que Cochice tá bem colocado. E logo na sequência ali, Nicolau, tem uma coisa mais feia que aconteceu nesse ano, né? Que foi o torneio da morte, meu amigo. Cara, isso Puta foi que triste, hein? pariu. Isso foi Assim, triste. ó, o torneio da morte, ele foi ali. Porque assim, o Campeonato Paranaense, ele tem bastante time, né? Tipo, não muito time, mas né, tinha acho que 12, né? 12 times Sim, competindo. E aí, para não deixar né, um campeonato ali meio sem graça, né? Porque ele estava classificando ali os primeiros e tal, eles colocavam para os 4 últimos times disputarem ali tal torneio da morte, né? Que era o turno e retorno, né? O time jogando contra o outro, então dava 6 jogos, né? 3 em casa e 3 fora. É, e os 2 últimos desse torneio iriam ser rebaixados. E, cara, pasmem os senhores, o Atlético de 2015 conseguiu jogar tão mal o Campeonato Paranaense que ele acabou sendo né, classificado para esse torneio da morte de foi. 2015. Nicolau, o que, O que você time do acha disso? Atlético de 2015 teve a honra, né, David, de participar desse torneio aí. Cara, vale muito lembrar, né, sobre a questão do time sub-23, que era comandado pelo Marcão, né, naquela época. Assim, por mais que o Atlético, né, desde 2010 para 11 ali, teve essa ideia, né, de jogar com times alternativos, assim, nunca passamos perto, né, de ficar lá embaixo, tudo mais. Esse foi o único ano. E assim, por mais que seja um time alternativo ou não, é a camisa do Atlético, né, sendo Sim. representada. Então, assim, jogamos ali aquele torneio com o Nacional de Rolândia, vale lembrar, o Rio Branco e o Prudentópolis. Assim, o Atlético atropelou no torneio inteiro, né? Fez o que devia fazer, na verdade. Eu Foi acho que campeão do torneio da morte, foi porra. campeão do torneio da Norte com dignidade, né? Se é que dá para dizer essa palavra, mas assim, destruindo os adversários era, mas não devia nem estar tá ali, né? Cara, eu coloco isso como segundo ali. Talvez eu quis largar o futebol, porque, pô, Não, eu assim, tipo, eu sei lá, 2015, mano. acho que eu já falei pra você, 2015 da minha memória, assim, eu não tenho quase lembrança nenhuma de Atlético Paranaense. É Foi um ano tipo, foi merda. obliterado, assim, na minha cabeça. Eu comecei a lembrar depois de 2016 ali. Então, eu acho que quis largar do futebol. Realmente, ele assim, se o Atlético tivesse caído nesse ou obrigado para tipo, não fosse um atropelo, né? Eu colocaria até como vexame lendário. Sim. Mas quis largar o futebol, acho que faz bastante sentido, né? Não, porque é bem isso que você falou. Você tenta, até às vezes inconscientemente, você tenta esquecer daquilo, porque, pelo amor de Deus, entendeu? É uma mancha. Assim, é uma mancha na história do Atlético esse torneio aí. Mas, Tanto que em 2016 o Atlético voltou a jogar com o time titular o Campeonato Paranaense desde o início e foi campeão em cima do Coxa, né? exatamente. Foi ali uma virada, foi tão grande a vergonha que os caras acho que repensaram toda a situação. É claro que depois ia voltar, né, a usar o time alternativo e tal. Mas vamos lá pro próximo. The Cara, Strongest cara. na Libertadores de 2022. Cara, eu lembro Nosso como se amigo fosse ontem. Caribe acabou sendo vítima desse, desse jogo. Quer dar um contexto aí para nós sobre esse jogo, Nicolau? Cara, lembro como se fosse ontem desse jogo. Foi, foi um terror, assim, um terror imenso na minha vida esse jogo, porque, pelo amor de Deus, eu queria destruir tudo aqui em casa. O David sabe, eu não sou um cara que gosta de ver jogos fora de casa do Atlético. Assim, tem um, sei lá, cara, não sei, é psicológico o negócio, assim. Tem um, sempre sinto um ruim, assim, antes de
dessas coisas aí, né? Visto o jogo de ontem também, que foi uma bosta completa, eu acabei vendo também. Não, você não gosta de assistir, o Atlético não gosta de jogar fora de casa, né? Parece que Né? combina. Tem até, tem até um sentido eu não gostar. Mas assim, bicho, esse jogo foi assim. Eu não tô lembrado de algo assim que eu vi pela TV assim do Atlético que me deixou mais maluco da vida, mais desgraçado. Eu, assim, se fosse só eu fazendo essa tier list, já colocava no segundo lugar ali facilmente, porque foi terrível, cara. Esse jogo assim só ficava pior, entendeu? Era impressionante. Então foi uma junção de. Não, e a zaga, lembra da zaga? Cara, todos os gols de cabeça, impressionante. Eu não sei Ah, se a zaga era o Lucas o Alter, Lucas Alter, o era Matheus o Felipe Matheus Felipe, e o Pedro Henrique, não era? Pedro Henrique. Acho os três, né? A gente tinha o Eric improvisado na lateral direita. A gente tinha o meio-campo ali, eu lembro que com o Hugo Moura e quem mais? O Ah, não tô lembrando. Gumora aí, Mas assim, Christian, será? acho que era, e o Esquivel, o Esquivel começando, né, pelo Atlético, primeiro jogo Não, do não, Atlético. então, Esquivel não. Acho que era o Abner. O Esquivel vem do ano passado só. Como assim, cara? Não, cara, o Esquivel não tava em 2022, tá maluco? Era o Abner. Cara, aquele lance do Canóbio com o Esquivel lá que originou o gol do Bolívar, né? Foi do Bolívar. Tô viajando aqui. Enfim, pra mim, Bolívar e The Strongest, pra mim, Bolívar e The Strongest, eu, cara, quero que queime aquele estádio lá, entendeu? Quero, quero que aquela cidade exploda, de verdade. Não consigo ouvir La falar. Paz. Não consigo ouvir falar dessa cidade mais, pelo amor de Deus. Cara, Enfim, eu iria no Cantei Time Sem Vergonha, tá? Porque, assim, foi foda. Mas dali surgiu algo interessante, né? Que o Atlético acabou chegando na final daquele torneio e tomou. E assim, eu vou ser sincero que eu, não gost, eu gostava até do Carille, eu acho que eu fiquei bem triste assim por ele ter saído, tá ligado? Porque eu achei que era um técnico interessante para aquele momento e tal, um cara jovem. Não gostei muito da vinda do Felipão, mas né, acabou que deu certo naquele momento, né? A gente passou de fase, foi até a final da Libertadores. Então, como não foi assim não foi uma eliminação, né? O Atlético conseguiu se erguer. Acho que não tem por que a gente colocar como cochice ou quis largar o futebol, né? Pelo menos na minha visão. O que você acha? eu quis largar o futebol. Definitivamente. Nesse jogo eu quis largar o futebol. Você está falando do futuro. Assim, o futuro realmente, né? A gente vai para a final da Libertadores, a troca de técnico, por mais que né, todo mundo lembra do Filipão e tem arrepios, mas a troca de técnico surtiu efeito. Eu acho que vale colocar aqui por conta disso, né? Mas assim, no dia eu só queria enfiar minha cabeça na Ah, não, foi terra foda. E depois com o cara e ele demitido também, daí fica meio que aquela sensação assim de. O cara tinha o quê? Uns 6, 7 jogos? Aí fica meio uma sensação, porra, mas e aí, vocês são tão incompetentes assim que vocês vão ficar trocando toda hora de né? técnico, É, meio que tipo, a gente não tinha uma expectativa a mais naquele time, né? E acabou que, né, aconteceu o que aconteceu. É incrível, né? Incrível. Parece que o Atlético, assim, tem que tomar uma piaba na fase de grupos para chegar na final da Libertadores, né? Foi assim em complicado. 2005, né? Talvez, né? Talvez essa derrota de ontem aí acorde os caras, não sei, tomara, né? Isso. Tomara. Talvez a única coisa positiva que possa fazer seja isso, né? Difícil viver dessa forma, você não Olha tem. aí, Nicolau, voltamos para 2015. Que ano, filha da mãe, cara? Que ano, filho da puta, Meu cara. Deus. Pouca gente, olha, a gente tem vários anos aí que a gente lembra, né, de anos terríveis da história do Atlético, como 2004, 2011, mas, bicho, 2015 vai tomar no rabo, viu? Quem Olha, tava ativo ali, né, eu lembro, a gente tinha vários jogos ali na Arena da Baixada Nova, jogos vazios, assim, um time muito ruim mesmo, um time mal montado. Mas então, esportivo Luquenho, eu lembro muito bem desse jogo, cara, do primeiro jogo, né? Tava vendo num bar esse jogo, fora de casa, lá no Paraguai. Cara, que time era aquele? Vilches, zagueiro, fez uma cagada não, absurda. tem que abrir aí, abre aí a escalação desse 2015, já que a gente falou tanto nele, vale a O que você pena a tá gente dar uma falando? olhada.
Vamos falar um pouquinho sobre Esportivo Luquem e Atlético Paranaense em 2015. Cara, eu acho que só não vai ganhar de 2014, porque aquele time de 2014 era. É foda. Aquele time de 2014 era foda. Bom, a gente teve, né, o jogo de ida 2-0, né, para o Esportivo Luquenho, e na volta a gente conseguiu fazer só um nos caras. Impressionante. Impressionante. Vamos para a escalação. A gente tinha o Everton no gol, Eduardo na lateral direita, Vilches e Cadu a zaga. Olha que dupla de zaga. Meu Deus do céu. Roberto na lateral esquerda, um cara que a vida inteira jogou na Série B, né? Nunca o Atlético deu a chance de jogar o cara na Série A. Otávio e Hernani, né? Era uma dupla ali de volantes interessante. Aí a gente tinha o Bruno Pereirinha também, que jogou muito pouco pelo Atlético, né? Meu Deus. Esse era o meio ofensivo. Não, nesse jogo, fora de casa, entrou com 3 volantes, cara. Otávio, Hernani e Bruno Pereirinha. Nicão. Olha aí, nosso querido Nicão. E ele foi expulso, Marcos né? Guilherme e o incrível atleta Walter. Cara, na centroavância, Cristóvão Borges, né? Um dos grandes aí técnicos da história do Atlético. Nossa, diabo do céu, Cristóvão Cara, eu tô Borges. dando uma olhada por cima aqui no time do Esportivo Luquenho, cara. Ninguém conhecido. Ninguém deu. Não, o Ninguém, esportivo ninguém deu Luquenho liga. é um esportivo americano ali com talvez um pouquinho, sei lá. Porque isso aí era Melhor. quarta já da Sul-Americana, né, cara? É, Não era tipo a primeira fase, né? isso. Aí, ó, 3 jogadores, né? Que na época eram só 3 que poderiam entrar. Entraram Cléo, o atacante, De La Torre e Daniel Hernandes. Ninguém lembra do Daniel Hernandes. Cara, esse time aí não ter lutado até a última rodada para não cair é milagre, viu? Acho que é muito Vai. contra dos volantes que eram bons ali, né? O Mas resto e é aí, você colocaria onde esse cardinho? Luquenho eu colocaria como coxice, cara, porque é Eu bem a também cara acho. do coxa desses jogos aí Eu vou pequenos contigo. aí de tomar no rabo lá no fora. Não que o coxa jogue muito jogo internacional, né? Mas quando jogava era isso aí. Não, mas dá para comparar com situações de Copa do Brasil também, brasileiro. Sim. O Coxa sempre treme para timecos incríveis. Tá, vamos lá. Bom, São Paulo Cara, 2005 é uma goleada na final, né, cara? puta, isso aí é triste, cara. Isso aí, assim, O cara pode até pensar, porra, David, Nicolau, vocês estão colocando uma final da Libertadores. Cara, chega numa final para levar de 4-0, irmão, para mim nem chega, tá ligado? De verdade. é que essa final ela vem temperada com vários ingredientes ali de merda, né? Primeiro, a gente não pode jogar na arena. Segundo, a gente tava ganhando o jogo na arena e levou um gol contra do Durval, No Beira-Rio. certo? Empatou. No Beira-Rio. Terceiro, que a mídia começou a dar, depois desse jogo, começou a dar São Paulo como campeão. E a gente, não, vamos esfregar na cara desses caras. E aí a gente chega lá, o São Paulo faz 1-0, a gente com a chance de Perde o empatar o pênalti. jogo. O Fabrício erra o pênalti e daí o Atlético toma 4-0. Isso aí, velho, eu vou te falar. Isso é, tipo, tem poucas coisas mais tristes que esse cenário aí, mas, cara, se isso aí não é de largar o mundo do futebol, pelo menos por algum tempo, assim, velho, eu não sei o que é, mano. Eu não sei como é que eu desisti, como que eu não desisti. Na verdade, eu acho que seria muito bom eu ter desistido, porque eu lembro muito bem, cara, esse 4-0 eu lembro que eu tava na sala de casa, né, eu morava com meus pais, eu lembro que eu tava com aquela camisa preta do Atlético, que tinha o claro enorme no meio, assim, e eu tirava aquela camisa e fazia assim, ó, e colocava no sofá, assim, um manto, e ficava, cara, eu tava muito animado pra ver esse jogo. Aí a gente toma uma sapecada absurda numa final. Ó, a primeira final brasileira da história, de 2 times do mesmo país. Eu tava naquela, né? O Atlético tava em êxtase. Mas, cara, foi uma brochada do caralho, velho. Eu quis largar o futebol. Facilmente ali naquele. É. Não, naquele vou te falando que eu tava. Sabe onde que eu tava, Nicolas? Eu tava na Arena da Baixada esse dia, cara. A gente cara, foi embora no 3-0, meu pai trouxe a gente embora.
Levamos lá 1 quilo de alimento para assistir no telão lá, nossa, que Um bosta. homem sábio, um homem sensato. E não, e as Ele que duas vezes que a importa. gente viu a final, que eu vi a final da Libertadores, foi desse jeito, né? Num telão dentro da Arena Baixada. Não deu muito certo. Se tiver É uma bom a terceira gente final conversar. transmitida, eu não vou mais nem fudendo, cara. É bom a gente conversar, né, sobre essas coisas depois de uma derrota ridícula igual de ontem, que a gente tá, assim, eu É, sei que já tá mais baixo, mas ainda a gente tá com raiva, tá ligado? Então é bom que sim. a gente fala umas merda aqui, mas umas merda que estão intrínsecas aqui na gente. Tá. Caralho, mano, rebaixamento, hein? E aí? Cara, esse aí, assim, ó. O time de 2011 era bem ruim, tá? Bem ruim, bem ruim. Mas Mas, o de 2015 time... era pior. eu não sei, Pia, mas dá uma briga boa, cara. Porque o de 2011, não sei se tem alguém que você salva, cara. Dá uma briga boa. Porque o time de 2015 tinha o Everton, tinha o volante que era bom, agora 2011. Cara, Ah, o 2011 Paulo Baier. Kleber Talvez. Santana jogou bem. Jogou bem é forte, né? Mas ele era o quê? Mas era o cara, né? Era o cara da Paulo Baier. Marcinho, Paulo Baier. Marcinho, você tá de sacanagem também, né, porra? Não, o Marcinho jogou bem em 2011. Foi ele e o Paulo Baier eram as ilhas técnicas. Eu acho que ele foi bem em 2009. Não sei se 2010. Eu não lembro dele em 2010, mas. Em 2010 ele tava. Acho que Assim, ó. 2011 ele tava aqui. 2011, o Atlético, ele jogou mal o campeonato inteiro, né? Foi um campeonato ali que perdeu muito ponto fora, né? E em casa não estava conseguindo levar o time. O time estava um caos fora de campo, né? Porque teve a cisão ali do Malucelli, do Petralha, e o Petralha estava para voltar, né, a ser presidente, ele estava causando fora, né? Lembro que na reta final ele divulgou o salário dos jogadores ali, tipo, puta, cara, que Muito bom, cara. Muito bom. tipo, não, o Petralha tem muita gente que culpa muito o Malucelli por esse rebaixamento, que é claro, né? O cara era o presidente, mas o Petralha também não ajudou, né? Na verdade, ele deu um chute na bunda ali para derrubar ainda mais. A gente teve nesse ano a maior contratação da história do Atlético, Nicolau. Santiago Garcia, El Morro, Era um morro. que Cara, fez 2 gols contra o Botafogo, né? E todo mundo achou que aquele cara ia ser o próximo Adriano Imperador, né? Impressionante depois daquele jogo contra o Botafogo. Cara, a gente, não, eu achei que ia ser o próximo Kleber Pereira, o próximo Alex Mineiro, né? a gente tinha o Cleberson também, cara. O Cleberson, infelizmente, teve uma lesão. Voltou, né? Ele tinha voltado, né? Infelizmente, Não, ele voltou depois de jogar a Copa do Mundo de 2010, cara. Então o cara voltou com lembrar isso aí, grife. ele jogou a Copa do Mundo. Mas também se lesionou, né, em 2011, não ajudou muito o time. Foi um pouco decepcionante. Cara, assim, agora a minha, meu ponto de vista sobre 2011, claro, time patético, né? Só que era um time patético igual 2008 e 2009, cara, que quase caiu. Sim. 2010 ali a gente teve, né, uma sobrevida, um campeonato bom. Mas, cara, 2011 a gente só não caiu porque roubaram, né, claramente Só não. A gente caiu, você tá falando? a gente poderia ter ficado, né, se aquele É. do Paulo Baier tivesse sido validado contra o Cruzeiro, né? Aquilo ali claramente foi uma passação de mão absurda, porque estava muito atrás. Não estava nem na mesma linha o Paulo Baier, né, quando ele fez aquele gol sobre o Cruzeiro. O próprio Cruzeiro também, né, ganhou aquele jogo contra o Atlético Mineiro de uma forma que nunca ninguém no futebol vai explicar. Não, a gente já tinha entendido que o Atlético ia ser rebaixado no final do primeiro tempo, né? Porque já tava 4-0 pro Não, Cruzeiro, sim, já. exatamente. Mesmo assim, o Atlético conseguiu ainda ganhar o jogo, o gol do Guerron. O Coxa ficou De fora dos cabeça. Libertadores. O Coxa Não, foi e bom. era. Não, é engraçado, né? Que teve muito torcedor falando ali no nosso vídeo de terça que o Coxa ganharia realmente do time do Atlético de 2019. Cara, o Coxa de 2011 perdeu pro Atlético de 2011, velho. Porra, vai tomar no cu, cara. É por isso que a gente só. Essas comparações a gente faz sempre na zoeira, porque não tem como levar a sério uma porra dessa, velho. Não tem como. Não, mas se tem gente Entendeu? que acredita, bicho, é porque a gente é bom. Nós somos bons comediantes. É, é verdade. Cara, Mas assim. eu tô meio que defendendo aqui o 2011 de não ser um vexame
tão terrível. Entendeu? Eu colocaria no canteio time sem vergonha. Eu acho que é isso, Pia. Porque Cara, coxice pura, não é? o Por Coxa quê? tá... E o Coxa? O Coxa tá acostumado, né? A ser rebaixado. Não, mas assim, o Coxa, ele sempre é rebaixamento tragédia, né? Tipo, Isso um foi gol no uma vez último só, né? minuto, ou, tipo, quebra o estádio inteiro, cai no centenário, tá ligado? Ou, por exemplo, que no ano passado, que, tipo, o time que é rebaixado em 20 rodadas antes. Nós fomos rebaixados com o estádio cheio, com uma vitória em cima do rival, aí a torcida cantando, apoiando o time. Porra, bicho, isso aí não tem Cara, como. e Se o tem outra Coxa um coisa. dia for rebaixado desse jeito, cara, os caras têm que comemorar, velho. Não, Sinceramente. concordo, concordo. E tem outra coisa. Eu lembro muito bem do sentimento da torcida, cara. Porque, assim, beleza, foi rebaixado, foi uma tragédia, né? Não foi a pior tragédia do mundo, mas foi. E a gente tinha aquele sentimento de, cara, o Petralha pode voltar, tá ligado? O Petralha É. pode voltar, Aí então ele voltou talvez. logo depois, né? Voltou logo depois. Então, cara, a gente tava com aquele sentimento, cara, o Petralha pode voltar. Então, cara, a gente não tava com aquele sentimento de derrota absurda, era uma esperança até. Tipo um negócio, dias melhores virão, né? E É, aí. então. Mas eu também, eu não vejo 2011 como uma tragédia completa, né? Eu acho que teve time até piores que. Claro que um rebaixamento é pior do que uma eliminação na Copa Sul-Americana, por exemplo, né? Sim, sim. Mas, assim, a gente analisando como um todo ali e tal, eu colocaria dessa forma ali, porque era um time ruim, tipo, uma hora a gente vinha de sequências ali de campeonatos ruins, uma hora é possível cair, e caiu e a gente se levantou logo, tipo, não foi um desastre, por exemplo, que aconteceu com o Cruzeiro, ficou 3 anos na Série B, né, cara? Então, para mim é isso. Então, vamos lá. Então fechou. Cara, quer falar um pouquinho sobre a ridícula campanha da Libertadores de 2002 que o Atlético fez depois do título brasileiro? Cara, isso aí, isso. Eu vou te falar a real, né? Eu já falei algumas vezes aqui, mas vou falar de novo. Eu comecei a acompanhar o Atlético em 2004, né, de verdade. Então, em 2002, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Eu sabia que o Atlético era campeão brasileiro em 2001, né? Mas depois, posteriormente, vendo isso, né, cara, vendo essa campanha, isso aí foi, eu acho que é um dos maiores vexames de um time brasileiro na Libertadores, cara. De um time, por exemplo, um time grande, né? Não Sim. que o Atlético seja um gigante, mas assim, era um time que era campeão brasileiro, era um time que manteve boa parte do time do ano anterior, né? Não foi que nem 2004, que foi desmontado para 2005, né? 2002 não era isso. E era um grupo, Nicolau. Era um grupo fácil, cara. Não era um grupo difícil, não, cara. A gente tinha América de Cali, Bolívar. Olha que essa porra desse Bolívar, cara. Não, Sempre tá aí, né, cara? cara, desgraça, eu vou comprar um dia eu vou comprar uma camisa e queimar no canal ao vivo Não, aqui. vamos queimar junto. Bolívar Engraçado. a gente escolhe outro time para queimar também. Eu acho que seria um time carioca também. Não, esse... Mas assim, ó. Bolívar, América de Cali e Olmedo. Olha que bosta de E olha grupo, só, cara. né, cara? Era um grupo muito ruim. Assim, o América de Cali era o único time na época, né? Porque o Bolívar, vale lembrar, que hoje é do Grupo City, né? O Bolívar é um time de merda, absurdamente de merda, né? Tinha uma outra vitória contra times brasileiros e tal, mas justamente pela altitude, né? E Uhum. exclusivamente por conta da altitude. Olmedo e América de Cali. Assim, o Atlético levou goleadas. Não, uma goleada, né? Mas ele conseguiu perder pro Bolívar na Arena da Baixada, velho. Olha que Perdeu o porra. Bolívar na Arena, perdeu com o Bolívar, empatou com o Bolívar, depois está ganhando de 5-1, cara. 5-1 no primeiro tempo. A gente falou, Como que 5 pode? vira, 10 ganha. Os caras Como que pode? E fizeram aí, o caralho. próprio América de Cali fez, né, na Colômbia, 5-0 no Atlético. No O último Atlético jogo, só né? teve uma vitória contra esse time de merda, que é o Homem do Arena. Então, cara, Isso aí é quis largar o futebol, bicho. Não tem. terrível essa campanha do Atlético. Assim, eu lembro, E como acho que é até mais pela expectativa, né, cara? Porque o São Caetano, que foi vice do Atlético, chegou na final da Libertadores. né, se o Atlético tivesse mais arrumadinho, pegou o Olímpia, né? Na final da Libertadores, se o Atlético tivesse mais arrumadinho, cara, jogando aquela bola que tava jogando em 2001, cara, poderia ser campeão da Libertadores, bicho. Então, assim, Teria. a expectativa, realmente, David,
se a gente for trazer a expectativa assim, igual assim, eu não tenho a minha cabeça, né? A cabeça de 2002 não é a minha cabeça de hoje, que entende muito mais e tal. Né? Ainda era um pré-adolescente. Mas assim, eu lembro muito bem desse jogo contra o Bolívar, cara. Eu lembro muito bem. O Atlético ganhando, assim, de uma forma expressiva, e a gente falou, cara, agora vai dar a volta por cima, né, nessa campanha aí. Caralho, mano. Os caras empataram o jogo, coisa de louco mesmo, coisa de louco. Foda. Então eu acho que quis largar o futebol também, tô contigo. Cara, essa derrota aqui é uma merda, viu? Essa derrota é uma merda. Podia nos dar o brasileiro de 2004. Poderia. Na verdade, não daria, né? Mas. Poderia. É que assim, Nicolau, essa aí só é a maior derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro em todos os tempos, cara. Eu acho que, na verdade, é a maior goleada que a gente sofreu na nossa história. Se eu não estou enganado. E foi um dos times, se não o time mais forte que o Atlético teve Muito estranho, na né? sua história. E é engraçado que ela veio logo depois de uma goleada de 6-0 do Atlético na Arena da Baixada contra o Goiás. Foi na terça-feira o jogo contra o Goiás. Eu lembro que eu estava escutando os dois jogos. 6-0 no Goiás. E daí no sábado, 6-0 do Inter no Atlético, cara. Caramba. Loucura. E assim, a gente teve outra goleada sofrida pelo Botafogo, cara, no mesmo ano, entendeu? Não, acho que foi o Fluminense, Pia. Ah, não, foi o Fluminense, tá certo. Logo na sequência, o Atlético ganhou daí de 4-1 na arena do Criciúma, foi até lá o estádio do Fluminense e levou de 4-1. Então, tipo, era um. Você vê como que esse time aí, ele, nessa parte do campeonato, ele ainda tava, tipo, se ajeitando, tá ligado? Sim. Só que, assim, uma coisa é estar se ajeitando, só que foram altos e baixos muito contundentes, né? Tipo, é muito forte, assim, sabe? Bom, se não tivesse acontecido essa fase durante o campeonato, a gente seria campeão, né? Sim. A galera lembra muito do jogo contra o Vasco, lembra muito do Erechim, mas realmente foi ali um meio de campeonato muito estranho ali desse time. Cara, esse aí eu coloco assim como um jogo assim que tudo deu errado, tá ligado? Eu nem coloco como time sem vergonha, não é porque o time era bom, coxice puro, porque o Coxa acho que nunca vai ter na história um time como o de 2004 Atlético. Quis largar futebol, não, porque o Atlético estava brigando pela liderança. Eu acho que é muito feio, mas não é vexame, cara. Eu acho que, não, tô contigo. tipo assim, 6-0 é foda, mas eu acho que foi muito mais sei lá, um jogo que tudo deu errado. Eu lembro que até o Washington perdeu um pênalti nesse jogo, quando o Washington nunca perdia pênalti. E acabou rolando isso aí. Eu lembro que o primeiro tempo terminou 5-0 pro Inter, cara. Foi uma parada maluca. Assim, eu escutando no rádio, eu falava, cara, como assim? Foi mais ou menos tipo. É claro que, devido às proporções, né? O 7-1, cara, que tipo, um time, né, começou a levar gols seguido, e de repente acabou o primeiro tempo 5-0. Você fala, caralho, que porra é essa? Foda. Vamos já colocar, já aproveitar que a gente falando 2004, já colocar ali o Erechim Grêmio 2004. Lembrando que a gente ontem jogou em Erechim. E aí, Nicolau, fale-me sobre Erechim 2004, Grêmio Atlético. Lembrando que esse jogo foi o seguinte, galera. Foi o jogo do Campeonato Brasileiro também, né? Em 2004, que o Atlético empatou em 3-3 com o Grêmio. Não foi uma eliminação nem nada. Fale sobre o jogo, Nicolau. Cara, são duas cidades que eu quero que se explodam no mundo, né? Que é La Paz e Erechim, pelo amor de Deus. Mas assim, cara, é coisa do futebol mesmo, mano. É só deuses do futebol que vão poder explicar, porque assim, o time jogando muito bem, entendeu? Denis Marques comendo a bola. E assim, é um campeonato brasileiro muitíssimo encaminhado assim, pelo Atlético. Né? Então, o Grêmio rebaixado. O Santos tinha empatado com o Paysandu, né? E aí, se o Atlético ganhasse do Grêmio, ia abrir 4 pontos, faltando 3 rodadas, cara. E aí tinha mais dois jogos em casa, né? 2 jogos em casa contra 2 times, contra o São Caetano, que estava brigando pela Libertadores, mas contra o Botafogo, que estava brigando para não cair, e o jogo fora era contra o Vasco, que também estava brigando para não cair. Então, assim, esse jogo realmente, cara, realmente ele mudou literalmente, né, o caminho do Atlético ali, porque eu acredito que uma vitória ali faria o Atlético pelo menos empatar com o Botafogo. O São Caetano tinha também, provavelmente levaria um time mesclado ali para esse jogo.
Teve a questão do Vasco fora de casa, que também acho que a gente perdeu pelo mental, né? Pela questão mental do time ali, porque realmente desandou. Cara, assim, é um vexame você levar 3 gols, né? Ganhando ali, né? Não, e lembrando o seguinte, Nicolau, o Grêmio estava rebaixado, na verdade ele foi rebaixado nesse jogo, mas ele estava quase sem nenhuma chance. E o Atlético abriu Mas 3-0, fazendo o terceiro gol aos 18, 19 do segundo tempo, e aí dos 20 até os 40, acho que quase 50, levou 3-3. tem a questão do Grêmio, né? Que tava rebaixado, que foi rebaixado, mas que o Grêmio, assim, fatalmente seria rebaixado, né? Com qualquer resultado desse jogo aí, porque ainda faltariam 3 jogos, o Grêmio estava precisando ganhar os 3 jogos, então, tipo, era quase impossível o Grêmio ficar na primeira divisão, e o Atlético conseguiu levar, né, 3 gols desse time, então, assim, cara, eu colocaria, bicho, nossa, eu fico em dúvida, cara, porque a gente consegue colocar só um, né, vexame lendário. Pia, assim, eu acho que dá pra. É que esse aí é lembrado com muita dor, né? Esse a gente lembra, assim, com muita dor, é traumático mesmo, assim, essa parada, assim. Esse é traumático. Não tanto pelo jogo em si, porque ali o Atlético ainda estava em primeiro lugar, mas por depois do que aconteceu, pelo perda de título do Atlético, e esse jogo ficou como o jogo que a gente perdeu o título. Então ele causou muita dor, assim, durante até a gente conseguir ganhar alguns títulos importantes, 2018, 2019, cara, isso ali era como se fosse um portal que foi aberto, o Atlético agora nunca mais vai ganhar mais nada. Porque só tinha brigado para não cair, daí chegou em 2013 e perdeu com um Flamengo ruim, e tipo, né, parece que realmente tinha alguma coisa ali. Cara, eu seguraria isso aí pra gente debater. Vamos ver se vai aparecer mais algum para debater para vexame lendário. Mas é papo de ficar ali no primeiro lugar do Quis Largar do Futebol, né? No mínimo é que jogar o futebol. No mínimo. Vamos deixar ele aqui então, por enquanto. Quis largar o futebol. E Bom, aí, esse aí, Nicão? outra Esse final aí. onde a gente chega e leva 4-0. Assim, as duas são complicadas, né? As duas finais são bem complicadas. Olha só que é até um antagonismo estranho assim. A final de 2005, o Atlético não tinha um time tão bom assim, né? Todo mundo sabe que o time do Atlético foi, né, penando ali no Brasileiro, depois conseguiu um 8º lugar e tal, vencendo algumas partidas importantes. Chegou nessa final de Libertadores, né, e claramente o São Paulo era o melhor time, né, da América. Então era muito difícil, né? Se não fosse, né, claro, aquelas coisas que aconteceram sobre a arena e tudo mais, eu acredito que o Atlético teria uma chance. Mas era muito difícil. Agora, contra o Galo, bicho, o Atlético tinha um time muito melhor, né, um patamar de clube muito maior, já, né, tínhamos um título assegurado, que era a Sul-Americana. Sul-Americano. Então, assim, eu acho que esse 4-0 é feio, tá? A maneira como foi, a gente teve um time jogando muito mal, a gente teve o lateral Marcinho fazendo cagada, a gente teve um pênalti que não, para mim não aconteceu, aquele pênalti do Cittadini. Então, assim, é feio esse 4-0, mas ele não é tão pesado assim, né, por conta da campanha que o Atlético teve no ano inteiro. Cara, eu vou discordar de você no seguinte. Eu acho que o time de 2005 do Atlético, ele se faria à frente mais fácil ao São Paulo do que o Atlético de 2021 faria ao Galo. Principalmente Bicho, a é crítica forma do que São os Paulo. times chegaram na final, tá? Porque o Atlético chegou destruído para a final, cara. O Atlético chegou com um monte de gente lesionada, chegou, o Nicão não jogou, o Nicão foi o nosso principal jogador, não jogou as finais. Quando o Nicão ali foi com Cittadini foi ponta. Cittadini foi ponta. O nosso atacante, quem que era o atacante? O Renato Tinha Kaiser. o Kaiser, né? E daí Puta. a gente tinha o Pedro Rocha, Kaiser e Cittadini na final. Cara, esse time, assim, quando a gente descobriu que o Nicão não ia jogar, era impossível o Atlético ganhar esse título. O time do Galo, 2021, cara, é um dos melhores times, assim, do século 21, cara. Tipo, aquele time tava voando, cara. Ele foi campeão com o pé nas costas do Brasileirão, a Libertadores.
Eu acho que seria campeão se não tivesse. Acho que foi quem que perdeu o pênalti? Foi o Hulk, né? Contra o Palmeiras lá. Acho que foi o Hulk. Acho que... Ele perdeu o pênalti e acabou sendo eliminado com gol fora. Mas, cara, o Galo era um timaço, cara, aquele 2021. E aí pegou um Atlético ali que chegou no final o Atlético chegou em 2021 no final ali lutando para não cair, cara. Tão desgraça que tava aquele time. E aí, o primeiro jogo lá no Mineirão, o Atlético levou um taco, assim. Mas então, assim, falando por tudo isso, assim, até pelo contexto, a gente tinha sido campeão. E aquele dia a arena tava da hora. A gente tava lá, né, Nico? Foi uma festa bem massa. É claro, era um sentimento ruim, assim, porque o Atlético tinha, a gente foi para um jogo que o Atlético tinha tomado de 4-0 no primeiro, que era quase impossível de virar, entendeu? Mas foi um sentimento interessante, cara. Aquele jogo lá, a torcida cantou bastante, né? A gente só de ver pôde Jaderson em comemorar campo, pô, só de ver Jaderson em campo eu me senti assim, extasiado. E não, Jadson e Mingote, né? A gente terminou aquele jogo com Jadson e Mingote no ataque. Jaderson e Mingote. Então, assim. Coisa feia. Cara, eu colocaria no muito feio, mas não é vexame, assim. Eu Não, sei eu que concordo. a galera do Galo zoa a gente bastante por conta desse jogo, tá? Sempre quando você vai ver torcedor do Galo no Twitter, os caras falam bastante aí, 6-1, né? Que foi o placar agregado. Mas, assim, pelo contexto todo, eu colocaria dessa forma, cara. Eu acho que o Eu Atlético concordo contigo. Concordo. No ter último passado pelo jogo. Flamengo já foi uma façanha já incrível, cara. Porque aquele time de 2021 não era bom, cara. Assim, a gente teve um time que realmente ele não tinha aquelas valências incríveis, né? A gente tinha realmente o Nicão com uma ilha técnica ali nesse time e tal. A gente tinha o Abner muito bem, né? Então, assim, o Santos estava bem também. Então, assim, cara, o que eu vou te falar? Esse Galo, aquela diferença que você falou de time, assim, eu concordo contigo, um time do Galo era absurdo, né? Era muito bom. Mas, cara, o Atlético, ele tá em outro patamar hoje, assim, sabe? Eu acho que, assim, chegou numa final, é igual o Lúcio fala, né? Tem que se ganhar a final, não jogar. Mas, assim, cara, perde o primeiro jogo, tenta em Não, casa. ele estava desmontado, né, Tava Nico? O desmontado, Nicão não tava jogou, desmontado. nosso melhor jogador, velho. Aí é Mas o foda. 4-0 pra mim, cara, assim, no patamar que o Atlético tá hoje, não é nos anos 2000, é anos 2020. Eu acho que foi Não, é feio, foda. É eu foda. acho pesado. Mas aí teve o pênalti lá mal marcado, né? Teve algumas coisas ali. Assim, eu não cantei time sem vergonha porque era um time campeão, né? Um time que tinha Eu só acabado de não ser coloco campeão. nesse patamar por conta disso, porque já, né, já era campeão da Sula. Tá. Cara, esse Corinthians da Lagoas eu não gosto, velho. Eu não gosto dessa eliminação. Acho que é a pior eliminação da história do Atlético em Copa do Brasil. Então fale mais a respeito dela aí, você que é. Cara, assim, né? O Atlético conseguiu a façanha incrível, né? De levar para os pênaltis esse confronto aí com o Corinthians da Lagoas, né? E eu vou, de uma forma esplendorosa aqui, falar para vocês a escalação desse time do Corinthians de Alagoas de 2008, que é um É, time que não existe mais, tá? É um time que parou as suas atividades, né? Na época não tinha divisão, né? Foram 2 confrontos, 2 empates em 1-1. Pô, impressionante. É o que eu falo para você, 2008, ele não é lembrado tanto, 2009 também, porque o Atlético, além de ganhar o título paranaense em 2009, não foi rebaixado, né? Mas assim, não teve 2008 foi o ano do. Não foi o ano do Rafael Moura, né? Foi 2009, né? os dois, né? Os dois? Os dois, né? O Rafael Moura tava. Uhum. Assim, era um time ruim, né? 2008 e 2009, até o próprio 2007 era um time ruim. Também. Não, 2007 era ruim também. 2007 era ruim, a gente tinha ali Alex Mineiro, Paulo Henrique em fim de carreira. Então, assim, cara, assim, times ruins que o Atlético teve ali de 2006 até 2011, assim, vamos dizer que, pelo amor de Deus, 2012 era um time de Série B, né? Então, vamos dizer 6 anos. 2006 a 2012 foi um ano, uma época complicadinha para o atleticano. Mas vamos lá. Maisena no gol, né? Incrível goleiro Maisena. Então a gente tinha o lateral direito Veloso, Selmo Lima, Everton e Vitor Boleta, Anderson Labamba, Daniel Irineu,
Fábio Neves e Reinaldo Alagoano no ataque, o técnico Gilmar Batista, tipo, vocês não lembram nenhum desses. É Não, impossível. esses caras aí, eles com certeza depois eles foram arrumar outro emprego, né? Tipo, virou dono de um quiosque, uma coisa assim, tipo, porque, pelo Porque amor de Deus. eu não sei se eles levaram uma bolada ali, né? Porque, pelo Não, menos, na época a Copa do classificação, Brasil não tava com dinheiro. não, às vezes um bichinho, né? Os caras ganharam ali, não sei, É. ou o próprio. Talvez o próprio presidente surrupiou aquilo ali tudo, por isso que o time acabou. Mas, enfim, é uma eliminação, cara, que eu colocaria em segundo lugar, né? Quis largar o futebol. Eu colocaria nesse patamar, não sei você. Eu colocaria em primeiro lugar no Coxice Pura, Pia. Porque tem muita cara de coxice isso aí. É, Porque assim, são eliminações bem parecidas, cara. Todas essas aí, mas essa com certeza é a pior. é a pior. Vamos colocar como a pior, coxice. Boa. Bom, Cascavel, né? Cascavel no verãozão de Ó, 2021. 2021 aí de novo, cara. Que É, loucura. o senhor Antônio Oliveira conseguiu ser eliminado pelo poderoso Cascavel aí no Paranaense. Não, ele foi eliminado pelo Lembro da cagada do Cascavel e Carlos foi Eduardo. eliminado do time, né? Foi mandado embora depois desse jogo. Então, foi mandado embora. Eu lembro da cagada que o Carlos Eduardo fez na arena, né? Aquele pênalti ridículo. Foi no primeiro jogo isso, né? Ele, tipo, a gente tava ganhando de 1-0, aí ele no último minuto fez o pênalti e os caras empataram o jogo. Ai, cara. Cara, a Cara, gente reclama de Carlos Eduardo, mas, cara, eu acho que ele, puta, fez mais que o Coelho, hein, cara. não, isso sim. Mas Mas se bem que, naquela assim, época, né? é que assim, ó, ele fez mais que o Coelho em 2020, só que 2021 do Carlos Eduardo, É cara, isso que eu ia falar. é a coisa mais bizarra. E sim, ele ganha do Coelho na ruindade com certeza, cara, porque eram lances assim bizarros, cara, tipo uma parada absurda, cara. É isso que eu ia falar, 2021. E aquela época contra o Cascavel era a pior fase do Carlos Eduardo, assim, talvez da carreira dele. Sim, e Então, já não é lá essas coisas, né, cara? cara, eu E colocaria aí, em último ali, não sei você. Time sem vergonha, né? time sem vergonha? Pois é porque assim, você tava ligando muito para esse 2021, Paranaense 2021? É, Porque assim, ligando a gente nunca tá muito, né? Porque assim, a gente ia ser tetracampeão, né, cara? É uma coisa que faz tempo que o É, Atlético não é. Não sei se foi uma vez o tetracampeão. E a cara, eu final acho. era o Londrina, que também era ruim, né, cara? Tá, você quer colocar em qual patamar? Não, eu tô pensando aqui, mas eu acho que toca ali time sem vergonha, porque realmente depois dali deu uma melhorada, né? Não foi um desastre total. É. E aí, esse aí, Nicolau, Botafogo, velho. Olha esse timaço de hoje em dia aí que tá arrastando multidões. Já ganhou do Atlético na Arena da Baixada, né? Tá ali 2006 pelo Campeonato Brasileiro. 5-0 na arena. É uma derrota, né, contundente, assim, porque, né, igual você falou em relação ao Inter, é perto ali das piores derrotas da história do Atlético. Na arena, né, contra um Botafogo, bicho, 2006. Cara, o Botafogo é inexistente, na verdade, quase, né? Vamos dizer assim. Porque quando o Garrincha era vivo e jogava bola, tipo, é isso aí. E aí depois disso o Botafogo inexiste. Então é praticamente. Teve o Túlio Maravilha lá em 95, né? Deu uma É, respirada, depois. então, levar um 5-0 de um Botafogo, pra mim, cara, é a mesma coisa que levar um 5-0 do Atlético Não, e o, Goianiense. o Botafogo dessa época aí, velho, era ruim, cara. Era Era ruim, muito. não era bom. É o que eu tô falando. 2007 foi melhorzinho, tá? Teve lá o Dodô, tava jogando Mas é o bem que e eu tô tal. falando pra você. É a Mas mesma coisa. 2005, 2006, 2004, o Botafogo era ruim, cara. Tanto que o jogador, o ataque do Botafogo nesse jogo aí era o Lima, né, cara? Pra você ver. Não, mas assim, é isso que eu tô falando. Pra mim, em 2006, levar um 5-0 do Botafogo é a mesma coisa que levar uma goleada do Atlético Goianiense em casa. Entendeu? Sim, Pra mim é o mesmo nível lá que o Vasco levou agora do Criciúma 4-0. esse Lima, né? Porque o Botafogo, pra mim, e nada é a mesma coisa. Então, tipo, eu acho que foi Coxice? coxice, né? Talvez. É.
Na Eu coxice. acho que foi feio, cara. Em casa, se fosse fora, até colocaria Kanté time sem vergonha, mas em casa ele eleva o patamar da desgraça. Cara, esse aí, ó, Nicolau, ano passado, velho, foi. A gente vai fazer talvez aí uma tier list em algum momento de anos mais decepcionantes do Atlético, né? Todos vão ter o 2003, Bolívar. Todos vão ter o Bolívar. pelo menos dois deles vão ter o Bolívar, né? Mas 2023 é um dos fortes concorrentes, dos anos mais decepcionantes, né? O time era Não muito é bom, tipo né? piores anos da história do Atlético, é mais decepcionantes, ou seja, aquele ano que a gente tinha mais expectativa e a gente. E o ano passado ele não foi nem ruim, assim, foi um marasmo, cara. Foi chato, entendeu? E esse o jogo contra o Bolívar, essa eliminação contra o Bolívar, ele foi ali que acabou o ano do Atlético. Foi ali que culminou, porque foi a escolha da diretoria deixar o Wesley Carvalho. O Wesley Carvalho foi lá, foi eliminado pelo Flamengo, beleza. O Flamengo naquela época estava até jogando bem, né? Depois que desandou o time lá do. Como que é o nome? São Paulo, né? Mas naquela época jogou quando ele estava até bem, e a gente ficou puto pra caralho naquela eliminação na Arena 2-0, gol daquele filho da mãe do Gabigol de novo. Mas o a eliminação contra o Bolívar, cara, não é nem porque o Bolívar era muito ruim, porque não era muito ruim, é um time ruim, não era nem um timaço, assim, né? O Inter ganhou do Bolívar de boa, mas, tipo, o Atlético ser eliminado daquele jeito ali, cara, a gente já vendo lá na frente, porque a gente sempre pegava time forte nas oitavas, né? A gente pegou um time mais fracão ali e falou, pô, vamos chegar na final de novo esse ano. E aí, na primeira, né, a gente já toma ali um Bolívar e já é eliminado nos pênaltis ainda, né, com o Thiago Heleno metendo aquela bola na trave lá. Isso aí é quis largar futebol. Pra mim, não tem muito o que fazer. Eu vejo essa derrota contra o Bolívar muito parecida com essa derrota. Claro que ainda não se culminou, mas essa derrota primeira para o Ipiranga, assim, porque são dois times fracos, né, onde o Atlético claramente é superior, assim, e falta, parece que aquele espírito de vencer, entendeu? Que a gente tinha até 2021. A gente tinha muito em 18, 19, 20, foi um ano ruim, mas um time aguerrido, 21, mesma coisa. A partir de 22, 23, cara, e esse ano, a gente vê o marasmo mesmo. Assim, Mas, tipo, estranho. É um marasmo estranho, junto, eu acho que até soma. principalmente nos jogos fora de casa, né? Porque o Atlético na partida contra o Bolívar lá tramou de 3-1, né? Na ida. E era um time assim irreconhecível, cara. Na Arena da Baixada jogou mal? Não, não jogou mal, jogou bem. Podia ter feito 3-0 se não fosse, né, o queridíssimo Canóbio, né? Que enfiou no cu aquela classificação lá. O cara não sabe chutar, né? Tá aprendendo agora, mas Tá aprendendo. Vamos tá esperar que aprendendo. Com continue. 25 anos, hein? 25 anos, um jogador profissional tá aprendendo a chutar, mas enfim, tem gente que defende. Vamos colocar o Bolívar. Tá acabando aqui já. Vamos rapidinho para colocar o Bolívar. Também quis largar o futebol. Talvez em último, tá? Em último, porque eu acho que essas outras ali são bem piores. É. E aí, Nicolau? Esse aí, cara. Bom, Esse último aí, ele é uma parada histórica, né? Tem o antes é história. e o depois desse Coritiba 5-1 no 95. Ah, David, o Coritiba de 95 era um time maço? Não, cara. Era um time ok. Era um time da segunda divisão, assim como o Atlético. E era um time que subiu também, assim como o Atlético. Subiu para a Série B, para a Série A de 96. Então não era um time tão ruim, mas não era um time bom também, cara. E o Atlético tomou de 5-1 desse time e já estava sendo questionado, o ambiente do Atlético já estava meio alvoroçado ali e essa goleada, porque assim, Atletiba é um clássico que tem pouquíssimas goleadas, cara. São pouquíssimas mesmo. Não é que nem tipo, você vai pegar um Paraná e Atlético, que tem gente que não considera como clássico, mas um dia já foi, né? Pelo menos no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, eu considerava como um clássico. O Atlético já meteu várias goleadas no Paraná, né? Tipo, feias assim. E só que o Coritiba Atlético, cara, era muito difícil de ter goleada. Mesmo o time ruim do Coxa, mesmo o time ruim do Atlético. Então isso aí já era uma quebra de tabu, já, né? O Coxa meter 5-1.
E foi ali que, né, culminou numa revolução que aconteceu no Atlético, né? Para vocês terem uma ideia de quão vergonhoso foi que, cara, o presidente renunciou, cara, logo depois dessa goleada. Se isso não é um vexame, se isso não é uma vergonha, o que é, cara? Eu acho que você falou bem em relação a existir um Atlético, né, antes de 95 e existe outro, isso é fato, todo mundo sabe. E também tem a questão sazonal muito, né, relacionada ao Paranaense, né, que ainda era um campeonato muito importante para os Sim. paranaenses. Então, Uhum. Coritiba, Atlético e Paraná, assim, né, o Paraná vinha de uma sequência de vitórias e todo mundo, meu Deus do céu, que time massa é esse histórico que vai destruir o futebol mundial, que era o Paraná Clube naquela época. Então, assim, foi, né, é ainda e foi hoje a gente vê esse 5x1 diferente, né? É, Mas na época, claro que todo torcedor, né, via como uma parada absurda. Cara, para a gente ser rápido, tá acabando aqui o tempo, eu vejo isso muito parecido com Erechim, né, Grêmio em 2004, e eu não sei ainda qual eu colocaria em primeiro. Eu fico bastante em dúvida. Mas eu acho, na minha opinião agora, tá? Aí você dá a sua e a gente bate o martelo. Eu acredito que foi sim um vexame histórico, né? Foi sim algo que mudou, né, o patamar do Atlético e fez com que o Atlético mudasse de patamar. Claro que ninguém via isso na época, né? Foi visto depois. Mas hoje, se a gente for colocar na prateleira, assim, pouca gente lembra, né? Que foi algo tão terrível, assim. Isso eu tô falando pessoas, né? Em volta, não o atleticano. Agora, o Grêmio de 2004, cara, é algo que, cara, vai ficar entalado, acho que por muito tempo, porque é algo muito futebolístico, é algo muito da bola, assim, sabe? Aquela bola que entrou, que não devia entrar, a gente não vê isso no jogo contra o Curitiba, a gente vê uma goleada ali que aconteceu, igual você falou, 7x1. Os gols foram entrando e é isso, entendeu? Agora, o impacto que Erechim teve, e infelizmente teve novamente agora em 2024, mas o impacto que Erechim teve, cara, eu acho que ele é maior do que para o sentimento do atleticano, né? então, Nicolau, eu discordo de você nesse ponto, porque assim, Erechim é uma dor, é algo assim que machuca bastante, mas o Coritiba 5x1, 95, ele foi algo que foi revolucionário, né? A gente não pode dizer tantos sentimentos de vexame porque a gente não estava lá, né? A gente tinha aqui 2 anos na época, né? Mas para ocorrer uma renúncia do presidente, uma revolução total de um clube, né, que 6 anos depois ia estar se tornando campeão brasileiro com uma arena nova, com tudo isso, só surgiu depois da indignação que surgiu com esse 5x1 do Petralha querer mudar, querer transformar o Atlético, né, de um time de bairro, uma potência nacional, né, como aconteceu. E é claro que isso não é só o 5x1, cara. Foi todo a trajetória do Atlético até ali, né? O Atlético era um time que né, era um time que chegava na Série A só para brigar contra o rebaixamento. Teve uma campanha boa, uma ou duas campanhas boas no Brasileirão, e era isso, cara. Então, o Atlético até ali era né? Como a gente já falou. E depois de um vexame, do símbolo, né, que transformou tudo, o Atlético renovou. Daí você fala, mas tem muita gente nem sabe. Cara, se a gente está acompanhando o Atlético ali, cara, é falado toda hora. Depois de 95, o Atlético se transformou. Depois do Atletiba da Páscoa, 5x1. Eu juro para você que eu escuto mais sobre esse Atletiba e como ele transformou o Atlético do que o Erechim contra o Grêmio, que é uma dor absurda. Eu vou falar que para mim é a maior dor que eu tive acompanhando o Atlético. Mas eu acho que tipo, ela teve em sentimento de mudança, assim, né, transformação pouco, né? Porque, como eu falei, o Atlético ele continua sendo um time bizonho fora de casa, né? Então, essa é a minha opinião, né? O que você acha? É que assim, não, eu concordo com o que você falou, né? Eu acho que faz muito sentido. Eu só acho que a gente não pode trazer como é que eu posso dizer assim, uma obrigatoriedade de que uma mudança aconteça após uma. Pô, o Atlético fez uma campanha muito incrível em 2004. Foi uma campanha histórica, entendeu?
Não foi aqueles vexames atrás de vexames, onde em 95 a gente estava muito acostumado, né? O final dos anos 80 acontecendo, o começo dos anos 90 também muito ruim. O Atlético chegou a estar perto da falência, né? Então muitas coisas corroboraram, né? Corroboravam para que aquele 5-1, né? É como se fosse o 7-1 do Atlético. O 7-1 do Atlético é o Coritiba 5-1 em 95. E tem a questão também, né? Tipo, tem a rivalidade interna e tudo mais, né, do Paraná e tudo mais, a rivalidade regional. Mas o Curitiba, como se falou, era um time de bosta também, né? Não, Era mas um time de merda. naquela época ali o Coxa deitava no Atlético, cara. Os caras tinham sido campeão ali fazia 10 anos e Não, tal, tinha título nacional, o Atlético tinha não, porra isso sim, nenhuma. mas eu tô falando de 95. 95 eram times no mesmo patamar futebolístico. Claro que o Curitiba era o único como brasileiro. Mas era Aham. 12 anos, né, 12 anos antes. 10 anos antes. Assim, na época, né, Ó, como uma você coisa falou. para você se convencer também a respeito disso. Beleza, a gente já falou, quando estava falando sobre 2004, que o jogo foi praticamente onde o Atlético perdeu o título, mas como a gente já falou, o Atlético ainda estava na liderança, teve um jogo foda contra o São Caetano, logo depois, e aí o Atlético perde a liderança no jogo contra o Vasco. Então ainda teve uma chance depois, que Uhum. acabou, né? O Atlético acabou jogando pelo ralo essa chance contra o Vasco. Então também isso diminui um pouco essa coisa do Grêmio, né? Do Erechim, que ali não foi onde perdeu exatamente o título. Agora o Coxa de 5-1 foi o ápice da desgraça e foi da onde que começou a mudança. Assim, eu não tô 100% convencido, porque igual, principalmente em relação ao que você falou em relação ao coração, porque muita gente lembra mais do Atletiba da Páscoa do que 2004. Eu acho que não, né? Mas os seus argumentos, eles fazem sentido, né? Esse menos esse, eu acho que todos os outros Eu acho que argumentos, assim, a gente pode definir eles como eu fazem estou um sentido. pouco mais convencido que você, né? Você ainda está um pouco mais em dúvida. Não, sim. Mas eu concordo com tudo que você falou, menos a questão de que Erechim é menos lembrado do que o Atletiba da Páscoa. Eu acho que Vamos perguntar para a galera. Coloca aí nos comentários aí o que, que você acha que é mais lembrado: com 95 dor no ou coração, né? Com dor no 2004? coração. Não, como vexame, né? Bom, é isso, galera. Essa é a nossa tier list de vexames. A gente não vai trazer toda hora coisas bostas, assim, coisas ruins que aconteceram com o Atlético, né? Mas o momento merece. O O Atlético no momento momento merece. merece, né? A gente vai vir com uma próxima tier list aí na próxima semana. E é isso, né? Então, agradecer quem assistiu até agora, né? Mais de uma hora de vídeo aí, né? Se vocês estão gostando da tier list, cara, curte, se inscreve no canal, né? Comenta aí, fala o que você gostou, fala o que você discordou também, que aqui a gente tá aqui para debater, a gente vai responder o seu comentário. E é isso, né, Nico? É isso, cara. Eu só queria dar um recado final. Precisa sempre de algo ruim para o atleticano que está ali dentro acordar, os jogadores do Atlético acordarem, a diretoria, que eu vejo uma diretoria que não é mais a mesma, no sentido de, sei lá, não sei, poder, cobrança, né? Claro que a gente sabe as questões físicas do Petralha, mas assim, esse marasmo que a gente comentou desde 2022, que já são 3 anos, vai completar, né? São 2 anos e meio, vai completar 3 anos. É muito estranho, cara. É muito estranho, porque assim, o Atlético tem um timaço, entendeu? O Atlético tem um time e faz milagre com o dinheiro que investiu no time, né? Com a folha salarial e tudo mais. Tem tudo para melhorar esse time na janela de meio do ano. Mas, cara, a gente não precisa passar por umas merdas dessas para que os caras acordem, entendeu? É. Então, acho que tá na hora. Realmente, a gente trouxe também essa tier list aí, especial, incrível, gostosa de lembrar, também por conta dessa derrota ridícula que foi ontem. É. Porque, assim, foi ridícula. Devido ao patamar que o Atlético está hoje, foi ridículo aquilo que aconteceu. O senhor Gabriel, que entrou, tipo. Entrou pra quê? Pra que foi contratado, então? O pós-jogo foi ontem, viu, Nico? Não, mas eu quero que esses caras acordem, entendeu? Não, Porque, pô, tem assim, que acordar, né, cara? Porque senão, velho. tá, Pô, como vários influencers e vários torcedores já dizem, Coelho não dá mais, entendeu? Então tem que trazer alguém, uma outra solução, agora que não tem alguém, uma outra solução, ainda tem solução. Mas, cara, a gente não precisa de tragédia, de coxice para acordar.
Pelo amor de Deus, tem um timaço para uma boa campanha esse ano. E é isso, para mim deu. Isso aí, galera. Abraço para vocês e até a próxima.